Olá, bom dia! Hoje é sexta-feira, dia 8 de novembro de 2013. Começa agora mais uma edição do Cresce Esclarece. E hoje nós vamos tecer comentários sobre como propor e se defender no Juizado Especial Cível até 20 salários mínimos, sem a necessidade de contratar um advogado. E para tecer esses comentários conosco e para responder todas as suas dúvidas, que você já pode encaminhar as suas perguntas, nós estamos aqui com o Dr. Leonardo Jacoberti. Leonardo é um voluntário do Cresce São Paulo que ministra vários cursos e palestras. Dr. Leonardo, muito obrigado por sua participação, em nome do presidente do Cresce São Paulo, José Augusto Viana Neto, toda a sua diretoria. Já agradeço a sua presença e bom dia. Bom dia, Gilberto. Bom dia, amigos corretores e corretoras do Estado de São Paulo. Eu venho aqui hoje esclarecer para vocês a respeito do Juizado Especial e agradeço mais uma vez o convite do presidente Viana para estar aqui no Cresce Esclarece. Lembrando que na próxima sexta-feira, dia 15, é feriado. Como é feriado, nós vamos fazer uma reapresentação do programa Cresce Esclarece, onde nós tecemos comentários sobre como formatar o PITAM. PITAM, Parecer Técnico de Avaliação Mercadológica. E na outra sexta-feira, dia 22 de novembro, o tema que você escolheu, honorários do corretor, quanto você cobra? Então nós vamos tecer comentários sobre este assunto. E a enquete que esteve no ar, já temos aqui os 3 temas que venceram, que vocês escolheram para podermos comentar sobre os assuntos. Ficou em primeiro lugar, corretagem, quais as vantagens e desvantagens na pessoa física ou na pessoa jurídica. Em segundo lugar, ficou inventário, trâmite, encerramento, averbação do CRI, cartório de registro de imóveis. E, em terceiro lugar, ficou Código Civil Brasileiro, responsabilidade do corretor no exercício da atividade profissional. É importante todos os temas são muito importantes, mas o último tema é importante. Você, colega, que sabe que nós estamos lá, introduzido no Código Civil Brasileiro, no capítulo 13 do artigo 722 ao 729, precisa avisar o seu colega para que ele também possa dar uma olhadinha nas nossa responsabilidade como corretor de imóveis. Muito bem? E vamos aqui à primeira colocação, nós vamos fazer aqui para o doutor Leonardo. Temos Juizado Especial Cível Estadual e Federal. Nós vamos saber quais são as diferenças entre uma e a outra, mas nós temos um vídeo do corretor Celso. Vamos passar o vídeo do Celso. Meu nome é Celso, estou com uma dúvida. Eu queria saber se eu não receber minha comissão, se eu vender um imóvel e não receber a comissão, eu devo entrar na Justiça Estadual ou na Justiça Federal. Obrigado. Dúvida do Celso, já pediria para o Leonardo comentar sobre a pergunta dele e nos dizer qual é a diferença entre o Estado e o Federal. Bom, Celso, a sua pergunta é de uma resposta bem simples. É a Justiça Estadual, porque a relação contratual do corretor é de natureza privada entre pessoas privadas ou empresas. O que ocorre? Só poderá utilizar o Juizado Especial Federal quando se tratar de uma ação contra um ente público federal, a Caixa Econômica Federal, o INSS ou até mesmo o governo, a União Federal. E, então, teria assim vantagem ou desvantagem entre federal e estadual ou é a justiça normal? Como é que... Veja bem. O sistema do juizado é um sistema à parte da justiça comum, é um sistema especial. O que vai definir a competência ser estadual ou federal no juizado é exatamente a pessoa que está sendo acionada. Ou seja, se é um ente público federal, a competência é da Justiça Federal. Se é questões entre particulares, a competência vai ser da Justiça Estadual. Não me esqueça de compartilhar no Facebook o nosso programa, vocês que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. Então, Leonardo, o que é que os juizados especiais, eles julgam? Como é que funciona isso? Então,
Vamos nos dividir, então, os 3 juizados que nós temos hoje. O Juizado Especial Cível, o Juizado Especial Federal e o Juizado Especial da Fazenda Pública. No Juizado Especial Cível, é de ações até 40 salários mínimos, lembrando que até 20 é sem advogado, e entre 20 e 40 você precisa ter assistência de advogado. Ele vai julgar toda e qualquer demanda entre pessoas físicas ou pessoas físicas e jurídicas. A empresa, para poder estar no polo ativo, só se for microempresa. Se for empresa comum, não pode utilizar do sistema especial do juizado especial. Tá? E o federal vai ser, então, para as questões contra a Caixa Econômica Federal, contra o INSS, as previdenciárias e essas outras demandas contra a União. Agora, a diferença é que no Juizado Especial Federal, o limite é de 60 salários mínimos, independente de assistência. E já na Justiça da Fazenda Pública, o Juizado Especial da Fazenda Pública, é até 60 salários mínimos também. E é movido contra o Estado ou o município. Muito bem, nós temos mais um vídeo do colega corretor de imóveis, o José Ribeiro. Vamos soltar o vídeo dele para ver qual é a dúvida dele. E você acha que a cobrança dos honorários é escrita ou verbal? Olha, a cobrança do honorário, ele tá perguntando se até 20 salários mínimos, como é que faz? É verbal, é escrita? Como é que ele vai se defender lá sem um advogado, doutor Leonardo? Bom, para propor a ação, ele pode propor tanto por escrito, fazendo a petição inicial, e no curso que nós demos aqui no Cresce, o Juizado Especial, a gente explica exatamente como fazer essa peça. Ou então pode se dirigir até o Juizado Especial Cível e formular o seu pedido verbalmente, que um servidor do Juizado Especial vai redigir esse pedido, juntando todos os documentos pertinentes para instaurar o processo. Então, esses seriam os procedimentos para ajuizar uma reclamação, seria assim, ele sozinho também pode, vamos dizer assim, colocar no papel o documento e dar entrada lá? Sim, ele pode fazer uma petição na estrutura bem simples, informal, se dirigindo ao juiz do juizado, juntar todos os documentos, contar a história e dizer claramente o que ele quer e protocolar junto ao protocolo do juizado, que será distribuída a ação para posteriormente a pessoa se defender. Então vamos ver se esta será a dúvida do nosso colega Leandro, que tem um vídeo também. Quais são os documentos necessários que eu preciso para comprovar que a minha comissão não foi paga? Olha, ele está perguntando sobre documentação necessária. Bom, os documentos necessários são contrato escrito da prestação de serviço, a alegação de que não foi pago e a demonstração que o serviço foi efetuado. Então tem que ter proposta, tem que ter aceite da proposta, contrato, conclusão do negócio. Demonstrou a conclusão do negócio, que o serviço foi prestado, tem direito à comissão, juntando o contrato para comprovar o valor negociado, é só efetuar então a inicial e entrar com a ação de cobrança. Muito bem, vamos ver agora aqui, ó, os caminhos do processo até o julgamento final. Então eu queria que você detalhasse como é que funciona. Vamos dar entrada, qual é o procedimento lá em juízo, não sei se você pode nos responder, quais são as etapas desse processo que vai percorrer lá no juizado especial. E tem aí também uma dúvida do nosso colega José Carlos. Quanto tempo demora uma ação no juizado cível? Está perguntando quanto tempo demora uma ação no juizado especial cível, porque o pessoal comenta que é rápido. Então vamos ver qual seria esta rapidez. Estou, Leonardo. Bom, Gilberto, essa rapidez é muito relativa de acordo com o juizado de cada região, porque existem peculiaridades de serviço onde determinadas regiões têm bastante processos, outras têm menos. Mas, em média, um processo para se chegar a uma sentença hoje no juizado leva de 8 meses a 1 ano. As fases do processo começam, então, quando o corretor está propondo a ação, vai começar com a petição inicial. Da petição inicial vai ser feita a citação da parte contrária, da citação vai ser realizada uma audiência de conciliação, não tendo acordo nessa audiência, vai ser designada uma audiência de instrução, onde as partes contrárias trará a contestação
e até 3 testemunhas cada parte poderá levar para ser ouvida ou requerer a intimação. Terminada a instrução, o juiz prolata então a sentença. Todo esse procedimento na capital é mais ou menos de 8 meses a 1 ano. Só lembrando que o Marco Antônio Vasconcelos, na semana passada, quando nós comentamos sobre exclusividade e autorização, ele nos encaminhou um e-mail aqui falando do vídeo que o presidente Viana, nós colocamos o vídeo do presidente Viana tecendo alguns comentários sobre o tema da semana passada. E o Viana pediu para que eu recomendasse. Um forte abraço a você, Marcão, e ele te agradece por seu e-mail, ok? Então, peço a todos que participem do programa Cresce e Esclarece. Nós temos aqui o Miguel Turella, aqui de São Paulo. Ele diz assim: ingressei com uma ação junto ao juizado especial em nome da minha mãe com 76 anos, com dificuldade de locomoção, sendo ele o procurador da mãe. Porém, ele foi informado que ele não poderia representá-la na audiência. Isso procede, doutor Leonardo? No juizado especial civil estadual procede, e no da Fazenda Pública também, porque só pode propor ação a própria pessoa que tem direitos a reclamar. E o comparecimento dessa pessoa pessoal é exclusivo. Quando ela não pode comparecer, deverá propor então ação na Justiça Comum. A única exceção é o Juizado Especial Federal. No Juizado Especial Federal, através da Lei Especial 10.259/2001, admite a representação quando a pessoa tem dificuldade de locomoção. Fazendo uma colocação aqui ao doutor Leonardo, se no Juizado Especial tem audiência de conciliação e isso ela funciona, o pessoal se acerta ali nessa audiência de conciliação antes do mérito final. Como é que funciona isso, doutor? Sim, Gilberto. A audiência de conciliação no juizado especial é obrigatória e ela é o primeiro ato designado depois da citação. Por quê? Porque pretende-se, através da autocomposição, da aproximação das partes, resolver o litígio por mútuo acordo. Como se diz a velha expressão, é melhor um bom acordo para os dois do que uma demanda a ser julgada. Então, esse ato é obrigatório e hoje as soluções por acordo estão em torno de 40%. É um índice bom. Excelente. Se chegamos aí nesta conciliação 40%, resolve bastante o problema, porque eu acredito que o judiciário, tanto normal, eles não tem mais onde colocar processo, não é isso, doutor? Tem que é advogado, não é? Então fica difícil, né? Até para o juiz é difícil, né? Sim, Gilberto. Só que agora nós temos essa modificação que teve no juizado, né? Do procedimento ser totalmente eletrônico. Então nós estamos no mundo já do processo eletrônico no juizado especial civil, tanto estadual quanto federal, o que tem diminuído o número de processos em papéis. Porém, a pessoa não pode ter o seu direito tolhido. Então ele pode procurar o juizado, que vai redigir em papel, ele vai assinar o termo de ajuizamento e esse termo vai ser escaneado pelo servidor e vai então abrir um processo eletrônico. Então é isso que nós chamamos hoje de juizado virtual. Nada mais é do que o juizado em procedimento digital, eletrônico. Nesse caso, você falou no juizado virtual, doutor Leonardo, o corretor de imóveis que ele teria lá vai discutir lá o recebimento de um honorário profissional, menos de 20 salários mínimos, ele também pode fazer isso? Como é só advogado? Sim, então, a parte vai fazer isso, seja corretor ou qualquer outro cidadão, em toda e qualquer demanda de até 20 salários mínimos, vai até o juizado, leve redigido em papel, vai ser protocolado esse papel e o servidor vai escanear e digitalizar para o sistema e abrir então a reclamação. Os demais atos processuais que ele venha a solicitar no balcão, vai ser feita a mesma coisa, eles vão instrumentalizar em papel e digitar para o sistema. Não vai guardar mais papel, os papéis são destruídos. Muito bem. E também no juizado especial civil, óbvio, durante o andamento desse processo,
Se a pessoa tem, por exemplo, algo de novo, ele pode fazer juntada desse documento, né? O autor pode juntar documento até o início da audiência de instrução e o réu com a contestação na audiência de instrução. Finda esse momento, não se pode mais juntar nenhum documento no processo, porque extinguiu-se o momento de produção de prova. E é onde o juiz vai dar a sentença e acabar o processo. Pode explicar melhor essa questão de instrução, porque muitos colegas podem não estar entendendo que isso é um nome meio técnico, é de advogado, né? A gente não somos advogados, então é bom explicar melhor para o pessoal. Quem já utilizou o juizado sabe o que é uma audiência de instrução. O que é uma audiência de instrução? É uma audiência designada para que o juiz escute cada parte, ouça as testemunhas das partes e colha os documentos das pessoas referente à comprovação do direito. Então é um momento em que você vai convencer o juiz, através de provas sólidas, de que o seu direito reclamado ele existe e ao qual você quer que ele julgue a ação, se for autor procedente, se for o réu improcedente. Então esse é um momento muito importante, porque quem alega o fato tem que provar. Vamos ver aqui agora, no juizado especial civil, você falou na sentença, né? Pode-se recorrer a outras instâncias. E nós temos uma pergunta do Carlos Eduardo, está gravada. Vamos ao vídeo. Quando propuser ação de cobrança, o correto é honorário ou comissão? Olha, ele está perguntando se ele, quando for entrar, o que é correto? Honorário ou comissão? Vou dar a minha opinião, Zé. É honorário, porque nós somos profissionais liberais, bem como o advogado não cobra comissão, né? Então ele cobra o quê? Ele cobra honorário, o corretor é a mesma coisa, não é verdade? Então como é que... Vamos ver aí, pode recorrer também, já respondendo a pergunta do Carlos Eduardo? Gilberto, como você mesmo colocou, o nome técnico do recebimento, do percebimento, da remuneração do corretor como profissional liberal ou do advogado, do médico, são todos honorários profissionais. Na prática é que se convencionou, né, que quando o corretor faz a intermediação, ele recebe comissão. Então, o correto mesmo é honorários. Mas, no juizado, por ser simples o procedimento, ser informal, não ter tanta formalidades e nem tanta formalidade assim, se permite falar também em comissão. Mas o correto é honorários profissionais. Então, e pode ser, vamos dizer, pode se recorrer, vamos dizer, quem perdeu, ele tem a chance de recorrer para outras instâncias, doutor? Sim, a fase recursal no juizado especial, isso é muito importante, ela é limitada. Então, se você não está contente com a sentença, há um inconformismo, pode-se recorrer ao colégio recursal, que funcionaria como uma segunda instância, porém não é segunda instância. É um colégio formado por 3 juízes que atuam na jurisdição de primeiro grau. E esses juízes vão rever todo o processo e verificar se a sentença está correta ou não, ou se merece algum reparo de acordo com a prova dos autos. Desse acórdão, dessa decisão do colégio recursal, cabe embargos de declaração e, posteriormente, caberá um recurso extraordinário se feriu a Constituição Federal. Se não, acabou a via recursal aí, volta-se o processo para a primeira instância para que a gente possa, então, iniciar uma execução. Olha, então primeira, segunda instância seria isso? O colégio seria como se fosse a segunda instância, é isso? Sim. Eles só vão ver aquele processo se houve algum equívoco, algum erro, né? E se houver, óbvio, eles vão reformar. Caso contrário, não. Sim, Gilberto. O colégio recursal funciona como se fosse segunda instância. Só que não é. Ela funciona dentro da jurisdição da primeira instância ainda. O juizado não tem segunda instância. Mas é um órgão que vai rever tudo o que aconteceu no processo e verificar se a decisão final está correta ou não. Se não tiver, vai ser reformada, seja por questões processuais, seja por questões de prova também. Nós temos uma pergunta aqui do Edmar Messias, lá de Piracicaba. Edmar, bom dia. Olha lá, quero saber se tiver com a mesma imobiliária
várias comissões, vamos lá, vários honorários não recebidos. Exemplo, 27 contratos, hein? 27 contratos. Não recebido. Deve-se entrar com cada individualizado ou pode fazer aí um coletivo? Deve ser, se for construtor, acredito que pode entrar de uma vez só. Se for diferente, eu acho que é um cada um, não é, doutor? Isso depende. Depende do valor desses contratos, depende se refere-se ao mesmo imóvel negociado ou não, e se refere-se à mesma construtora ou não. Se for imóveis diferentes, você tem a faculdade, ainda que seja contra a mesma construtora, de desmembrar esses processos, um para cada contrato, ou fazer em conjunto, um processo só para todos os contratos. Porém, deve estar atento aí ao limite de valor. Ah, quer dizer que depende do valor. Então, se ele entrar um a um, pode ser que se os honorários for abaixo de 20, então é melhor entrar um a um. Se ele juntar tudo para entrar, então ele tem que recorrer na justiça comum, é isso? Sim, Gilberto. Se for vantajoso por causa do valor do honorário de cada contrato, é melhor distribuir 27 ações no caso dele. Se juntando 10 contratos não superar os 20 salários mínimos, ele pode juntar 10 contratos e fazer uma ação só. Ou ainda, ele poderá pleitear tudo na justiça comum, se ele assim entender, ou se o contrato individualmente superar os 20 salários mínimos e ele não tem advogado, então teria que ir para a justiça comum ou no juizado com auxílio de advogado. Então, Leonardo, você como advogado, agora nessa pergunta do Edmar, são 27 contratos, eu acredito que seja aí de uma construtora, eu acredito que seja assim. Ela não é, vamos dizer assim, para o advogado buscar esses honorários, entrando na justiça comum com 27 contratos, não fica melhor do que, vamos dizer, individualizar? Sim, tecnicamente ele vai ter um processo só, ele vai formular provas num processo só, vai otimizar num processo só e vai fazer uma cobrança só, o que vai lhe trazer menos aborrecimento. Por isso que a gente tem que analisar caso a caso o que vale a pena, se é juizado especial ou justiça comum. No caso, vamos dizer, de justiça comum. Nos 27, também se ele perder, ele perde dos 27. Não é isso ou não? Vai depender das provas dele. Se ele provar a existência de que ele tem direito a 5 contratos e não conseguir provar o restante, a ação vai ser julgada parcialmente procedente para ele conceder os honorários dessas 5 ações, por exemplo. Ah, mesmo entrando com os 27, em juízo vai ser analisado um a um, é assim que funciona, um a um? Vai ser analisado todas as relações dos 27 contratos. Se ele realmente concluiu os serviços dos 27 contratos, se há prova disso, se ele realmente fez toda a prestação de serviço, se na prestação de serviço não houve nenhuma reclamação, se a construtora se negou a pagar os 27 contratos, se ele comprovar tudo, ele ganha tudo. Se ele comprovar parte, ele ganha parte. Tudo depende de provas. Então vamos voltar ao juizado especial Silvio e fazer uma pergunta aqui. A pessoa que, vamos dizer, que ela ganha esta ação, qual é o tempo que é determinado para ele receber esse numerário? Bom, no juizado especial civil, após o trânsito e julgado da sentença e não havendo mais recursos cabíveis, inicia-se o procedimento de execução. Isso depende muito de quem é o devedor. Em média, até operacionalizar tudo isso, o dinheiro chegar na mão dele, leva quase um ano. Acontece que depende, se a parte réu não tiver condições de pagamento ou tiver só bens de difícil liquidez, vai demorar mais tempo. Então vamos à questão das custas agora para o juizado especial civil. Vamos soltar o vídeo gravado com o colega Edmundo. Se eu contratar um advogado, quanto eu devo pagar de honorários e custas? Olha, está falando se ele contratar um advogado, quanto é que o advogado vai cobrar, não sei se existe uma tabela nessa questão, e a questão de custa ou juizado especial civil é gratuito, doutor Leonardo. Bom, vamos primeiro à questão das custas processuais. As custas processuais no juizado, a primeira instância até a sentença, são todas gratuitas. Não há cobrança nem do autor nem do réu. Aquele que se sentiu prejudicado e recorrer, aí sim, no recurso tem que comprovar o recolhimento
das custas de primeira instância e de segunda, entre aspas, né, do colégio recursal. É 2% do colégio recursal e 1% do juizado. Então tem que recolher 3%. E se o valor da causa, 3% do valor da causa, não atingir o mínimo, ele vai ter que recolher no mínimo o dobro da inicial, ou seja, R$ 186 em média. E se perder o recurso, ele vai ser condenado a pagar os honorários do advogado da parte contrária. Se ele ganhar o recurso, ele só pagou as custas e não tem verba honorária a ser paga. Agora nós temos uma fase que o juiz, ele vai ouvir testemunhas. Bom, o oficial de justiça vai ter que ir lá intimar. Tem custo? Isso aí tem custo? Nós temos duas formas de intimar a testemunha. Habitualmente hoje, o Juizado de São Paulo, pela proximidade de audiência, está se utilizando do serviço de oficial de justiça. Esse serviço é gratuito. E na fase de execução, que o oficial de justiça tem que ir lá fazer penhora, também o exequente que ganhou a ação não paga as custas do oficial de justiça. Aí não, nesse caso não paga? Não. O juiz, por exemplo, quando chega naquela fase de instrução, é a fase que ouve a testemunha também? Exatamente, Gilberto. Na fase de instrução do processo, nesta audiência, o juiz, primeiramente, busca a conciliação novamente entre as partes. Não sendo possível, ele escuta o requerente, escuta o requerido e, após isso, inicia-se a oitiva das testemunhas arroladas ou que cada parte levou até o juízo. Porque no juizado não há necessidade de apresentação prévia do rol de testemunha, caso a parte se dispõe a levá-la. Então, na hora, entrega lá o RG, já qualifica a pessoa como testemunha, e aí o juiz vai ouvir essa testemunha na audiência de instrução. E essa testemunha, ela não pode comparecer assim, naquele dia que teve a convocação, tem que ser previamente comunicado ao juiz? Não, no juizado especial essa comunicação prévia é dispensada. A testemunha tem que comparecer no dia e horário da audiência. Vamos ver uma colocação, doutor Leonardo. Quais são, vamos dizer, em relação à justiça comum e juizado especial civil, qual é a vantagem do juizado especial civil em relação à justiça comum? A vantagem é a não necessidade de advogado nas causas de até 20 salários mínimos, isenção do pagamento das custas e a celeridade processual por ser um processo mais simples. São essas vantagens aí do juizado especial em relação à justiça comum. Vamos lá, nós hoje estamos aqui acompanhados dos colegas lá da cidade de Americana, Araçatuba, Atibaia, Balsas, Barueri, Balsas é Maranhão, é isso? Maranhão, Barueri, Caçapava, Campinas, Capão das Canoas, no Rio Grande do Sul. Um abraço a todos, Guaratinguetá, Guarulhos, Indaiatuba, Jaú, Jundiaí, Limeira, Londrina, no Paraná, Marília, Mirassol, Montes Claros, em Minas Gerais, Pedreira, Piracicaba, Praia Grande, Ribeirão Preto, Santana do Parnaíba, Santos, São Bernardo, São João da Boa Vista, muitos colegas aqui da cidade de São Paulo, São Vicente, Sertãozinho, Sorocaba, Sumaré, Taubaté, Ubatuba, Uberaba, em Minas Gerais e Votorantim. Doutor Leonardo, nós estamos chegando a mais um final do programa, desta edição do Cresce e Esclarece. Mais uma vez, gostaria de agradecer a sua presença e pode dizer aqui, o doutor, na qualidade de voluntário do Cresce São Paulo, quais são os cursos e palestras que o senhor ministra para o Cresce São Paulo? Bom, Gilberto, antes disso, eu gostaria de esclarecer também que o corretor e a imobiliária pode vir a ser acionado no juizado especial pela sua responsabilidade na prestação de serviço. Então, qualquer falha ou defeito na prestação de serviço, o cliente também pode processá-los no juizado especial se for reclamar até 40 salários mínimos, 20 sem advogado e entre 20 e 40 salários mínimos com advogado. Bom, eu ministro aqui no Cresce São Paulo palestras e cursos a respeito do juizado especial civil, uso capião, lucro imobiliário. Aguardo vocês no dia 22 e nos acompanhem na gravação da próxima sexta-feira. Bom dia e bom final de semana. Tchau!